que as pessoas possam caminhar na cidade? Boa noite. Então, dentro do aspecto caminhabilidade, ao contrário do que inicialmente possamos pensar, o centro histórico tem um potencial muito rico. Como já é visto em outras cidades, em outros centros históricos, em outras cidades do Brasil e do mundo. O centro histórico tem um potencial de distâncias caminháveis, percursos mais curtos, por exatamente ter sido planejado em outros séculos, onde nós tínhamos uma quantidade menor de atividades concentradas, uma menor quantidade de veículos individuais. Isso em curtas distâncias, então traz uma dinâmica urbana bastante interessante dentro do contexto do planejamento, no que tange a caminhabilidade e vitalidade urbana. A questão é, se privilegiamos o pedestre, como ficam os automóveis? Mas eu faço um contraponto com uma pergunta, afinal, para quem é a cidade? Em alguns lugares de São Luís, há uma placa com a inscrição, na cidade todos somos pedestres. Então, em primeira instância, as cidades são pensadas porque existem pessoas para habitá-la. No centro histórico, se tomamos medidas como alargamento de calçadas, aumentamos o índice de caminhabilidade, mas naquele trecho, com certeza, teremos uma redução do deslocamento através de veículos individuais. Por isso, o planejamento urbano precisa ser integrado, ao passo que uma medida implica em outra, como num ecossistema, nós chamamos a cidade de ecossistema urbano. E assim, à medida que a gente responde a uma questão, outras questões são levantadas como lacunas e não se consegue fazer uma atitude isolada para sanar o problema. Professora, quais seriam essas alternativas para promover essa caminhabilidade, visto que a gente ainda tem esse pensamento de promover apenas o transporte individual? Sim. Então, dentro dessa perspectiva, o corpo humano é o primeiro veículo de transporte. Sim. Então, quando nós colocamos a questão das funções urbanísticas básicas, nós temos que a função circular está atrelada ao caminhar, inclusive pessoas com mobilidade reduzida, ainda que utilizem aparelhos ou alguns mecanismos, mas estão utilizando o seu primeiro veículo, que é o próprio corpo. Dentro dessa perspectiva, a ênfase será dentro de um planejamento eficaz e eficiente para que tenhamos cidades vivas, saudáveis e sustentáveis. Serão sempre medidas que terão ênfase na figura do pedestre, da pessoa. Há exemplos exitosos, como, por exemplo, a cidade de Jundiaí, que investiu em um conceito que é urbanismo caminhável. Então, encurtar distâncias, ampliar momentos de descanso para a pausa, já que as pessoas são estimuladas a caminharem. Elas precisam ter pausas como bancos, locais para sentar. Um direito básico e universal que muitas vezes é desconsiderado, que é o de dessedentação, a colocação de bebedouro, já que as pessoas caminham, elas exercitam, aumenta a qualidade de vida, mas há um esforço. Então, além da pausa, a questão do refrescamento, áreas de sombra, como prover tudo isso num centro histórico? Então, a necessidade de ter uma articulação. Se eu retiro a rota de circulação de veículos individuais, eu preciso de um outro modal. Veículos de uso coletivo, de repente numa escala menor, em um porte menor, mas que possível possam fazer isso sem ferir o nosso título de patrimônio, sem perder as famosas características que temos de séculos anteriores? E falo isso do nosso centro histórico. Né? Sim, é viável. Há casos que não é o caso que eu citei de veículos de porte menor, mas como, por exemplo, algumas ruas da cidade alta do centro de Lisboa, onde veículos individuais não podem trafegar. Eles usam veículos pequenos que remetem ao nosso antigo bonde. Não chegaria a ser exatamente esse termo. Seria mais ou menos o que a gente tem hoje. A gente tem um carrinho disponibilizado, de carrinho elétrico, rodando no centro histórico de São Luís. Exatamente, que pode rodar, mas que ele passa a ter rotas, horários previstos e especialmente uma integração com os outros modais, com os outros terminais de integração de ônibus e possibilidades de que as pessoas não se sintam desprovidas da mobilidade e da acessibilidade. O que falar sobre esses novos espaços? A gente falou muito do centro histórico, mas a cidade está crescendo, a cidade tem novos momentos, tem novos bairros e não se vê esse pensar com bons olhos na caminhabilidade.
Sim, isso é fato. A área nova, como citaste, é uma área de velocidade, uma área de expansão, uma área com vias mais largas, as vias com muitas faixas, que a travessia no mesmo nível ou em outro nível é dificultada, mas ainda assim nós trazemos alguns conceitos atuais que devem ser aplicados também no nosso contexto de cidade. Uma questão relevante, como atravessar numa via de muitas faixas, se a faixa não é respeitada e se não tem uma passarela. Há conceitos no planejamento urbano recente que chamam de praçarelas. Seria uma união do conceito de praça ao de passarela. Não seria unir simplesmente dois pontos. Os pontos que estão sendo unidos são espaços públicos, então potencializar a utilização desses espaços públicos, onde a travessia com mudança de nível, se for indispensável, haja visto que a travessia com mudança de nível, ela é indispensável em rodovias e em vias expressas. Em vias de trânsito leve e moderado, as travessias no mesmo nível, elas são factíveis, mas ainda assim precisam ser humanizadas, integradas à paisagem e à realidade do pedestre. Professora Débora Garreto, arquiteta e urbanista, o nosso muito obrigado pela sua participação e esclarecimentos sobre a caminhabilidade em nossa cidade. Agradeço a oportunidade. Obrigada. Boa noite.